Segundo Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11. Segundo Crônicas 7, a partir do verso 11. E hoje o tema da nossa mensagem é uma grande responsabilidade. Segunda Crônicas 7, a partir do verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei Davi, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Um texto bem conhecido dos irmãos de 2 Crônicas 7,14, e às vezes a gente não costuma ler, as outras partes. E a mensagem de hoje, peço que você preste bastante atenção, porque nós vamos aqui dividir ela em 3 partes. Vão ser 3 partes rapidinhas. Na primeira parte nós vamos entender um pouco o contexto que se passou nessa passagem que nós lemos. Na segunda parte nós vamos fazer um paralelo aqui bíblico daquele momento, daquilo que Deus falou para aquele povo, com a nossa realidade, com a igreja, para a gente poder entender que de fato aquilo também se aplica a nós. Nós vamos ver isso aqui biblicamente. E por último nós vamos entender qual é essa grande responsabilidade que compete a nós. Qual é essa grande responsabilidade que Deus espera de cada um de nós. Então esse texto que a gente acabou de ler, se você já leu a história dos reis de Israel, se você já leu o livro de Crônicas, você vai ver que Salomão, primeiramente esse sonho nasce no coração de Davi. Davi queria levantar uma casa para o Senhor seu Deus, Davi queria erguer um templo a Deus. Só que ele pede isso a Deus, e Deus fala: Davi, suas mãos são as mãos de um guerreiro, tem muito sangue nas suas mãos. Então você não vai poder fazer a construção do templo. Só que o seu filho Salomão, o reinado dele vai ser um reinado de paz. E Salomão, seu filho, vai fazer a construção desse templo que você quer dedicar para mim. E Salomão se propõe, faz todo o planejamento, começa a construção, trabalha. Deus aparece para ele e fala: Salomão, o que você quer, né? Faz um pedido. E Salomão pede sabedoria a Deus, ao invés de pedir dinheiro, riquezas, vitórias sobre seus inimigos. E é feita uma grande festa, a glória do Senhor enche o templo. E aí nós chegamos nesse texto que nós lemos aqui de 2 Crônicas 7, de 11 a 16. Quando depois de tudo isso, Deus ele faz uma aliança com Salomão, ele faz uma aliança com o povo de Israel, estabelecendo aquele lugar como um lugar de oração, confirmando aquele povo como o povo que é o povo do Senhor, e dizendo: esse lugar, os meus olhos estarão aqui, os meus ouvidos estarão atentos para a oração feita nesse lugar. E a gente vê o que também? Que se em algum momento o Senhor fechasse os céus, se acontecesse algum desastre sobre a nação, sobre o povo, o Senhor estaria atento à oração daquele povo. Se ele se humilhasse, orasse, buscasse a face do Senhor, se convertesse dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia aquela terra. Então a glória de Deus se manifestou, a bênção foi declarada, uma aliança foi feita, e o cumprimento de tudo isso estava condicionado à atitude e ao coração do povo. Porque se o povo fosse fiel, a bênção do Senhor permaneceria sobre eles. Se o povo fosse infiel, vamos continuar a leitura do texto, em 2 Crônicas 7, a partir do 17. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar nela, ou se
acompanhar aqui no telão, o pessoal vai estar projetando. Então, continuando aquele texto. Enquanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e montejo entre os povos, e desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com essa terra e com essa casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre Israel todo esse mal. Então aqui a gente fez a nossa primeira parte. Nós entendemos em que cenário se passa essa história que nós lemos de 2 Crônicas. Agora nós vamos fazer um paralelo entre a realidade deles com a nossa. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim: mas isso é do Antigo Testamento, isso não vai funcionar para os nossos dias de hoje. E de fato tem algumas coisas que a gente encontra no Antigo Testamento que são restritas àquele período. Mas o correto é nós termos uma visão geral da palavra de Deus para a gente entender quais coisas são figuras das que viriam, como o apóstolo Paulo diz, e quais coisas são restritas de fato àquela época. Portanto, a gente ter essa visão geral. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que ele fala da consagração de uma casa ao Senhor, esse texto de 2 Crônicas, e que essa casa levaria o nome do Senhor, onde seriam oferecidos sacrifícios e orações. Então, a primeira coisa, o primeiro detalhe, a casa do Senhor. Esse texto se refere a uma aliança e a casa do Senhor. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Vamos ler mais um texto, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Olha a orientação que Paulo dá ao seu discípulo Timóteo. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então o primeiro texto fala que a casa de Deus somos nós. Tranquilo? O segundo texto fala a respeito da casa de Deus como a igreja do Deus vivo. Quem é a igreja do Deus vivo? Somos nós. É o ajuntamento, nós estamos aqui ajuntados como igreja do Deus vivo. Os irmãos que estão ajuntados na cidade, cultuando ao Senhor, são a igreja do Deus vivo. Então o Novo Testamento, naquele tempo, aquela casa, aquele templo foi construído ao Senhor. Já no Novo Testamento, a casa, o templo do qual o Senhor habita, somos nós, a sua igreja. Então essa é a primeira semelhança. Segundo, aquele texto também fala sobre o povo de Deus e que esse povo se chamava pelo nome do Senhor. Vamos ver aqui outros dois textos, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, nós somos o povo
de Deus, que se chamam pelo nome do Senhor. Outro texto, 2 Timóteo 2,19. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras. O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Você tem convicção de que você é o povo de Deus? De que você é o povo que se chama pelo nome do Senhor? Você tem essa convicção? Amém. Você já chegou para alguém e falou: eu sou cristão? Quando você diz eu sou cristão, você está se chamando pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos a casa de Deus e nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Então nós encontramos aqui uma ligação entre aquele texto de 2 Crônicas com a nossa realidade, certo? Então fica muito claro que existe esse paralelo entre o povo de Deus naquele tempo e nós. E agora nós vemos que aquele povo tinha uma responsabilidade muito grande sobre eles, e que nós, enquanto povo de Deus, temos também. E é interessante que a gente vai ver aqui na palavra que uma parte dessa responsabilidade nós assumimos, e muitas vezes nós não assumimos a segunda porque nós achamos que a primeira anula a segunda. Vocês vão entender onde eu vou chegar daqui a pouquinho. Mas hoje, através dessa viagem aqui pelos textos bíblicos, nós vamos entender que uma parte complementa a outra. Não quer dizer que se eu não for responsável na primeira, eu não serei na segunda, mas que Deus espera que eu seja responsável de todas essas partes. Nós vamos entender aqui o que eu tenho falado. A primeira, vão ser duas grandes responsabilidades que nós vamos falar aqui, que seriam três. A primeira, que todos nós somos responsáveis, é pela nossa própria vida. Então essa eu nem vou falar, né? Você, eu acredito que é responsável pela sua vida. Você sabe que o Senhor julga os nossos corações. Tem um texto, eu não me lembro agora, se em Ezequiel ou em Jeremias, que Deus fala a respeito de que cada um é responsável de si, que Ele não vai imputar a maldade dos pais nos filhos, nem dos filhos nos pais, mas cada um é responsável por si mesmo, e eu acredito que dessa parte não há necessidade de se explicar. Agora, as outras duas grandes responsabilidades que nós temos, a primeira é com a igreja. Aí eu pedi para você repetir comigo. Eu nunca faço isso, mas eu pedi para você repetir comigo aqui uma frase. Diga assim, ó: eu sou o povo de Deus. Eu sou o povo de Deus. Você acredita nisso? Amém. Amém. Mais uma: eu sou a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. Também acredita, né? Pode postar no seu Facebook que você acredita. Eu carrego o santo nome do Senhor. Eu carrego o santo nome do Senhor. Amém? Carrega mesmo? Não está só escrito no carro, não? Carrega no coração? Amém? E por último, agora, para você ficar em paz comigo, eu sou responsável pela igreja de Cristo. Eu sou responsável pela igreja de Cristo. Bom, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso e da igreja enquanto organismo mundial e da igreja enquanto comunidade local, porque a igreja de Cristo é uma só, uma igreja espalhada por toda a terra, mas nós, enquanto comunidade local, fazemos parte. Não é que nós fazemos parte de um pedaço do corpo de Cristo, fazemos parte de todo o corpo de Cristo, mas que foi divididinho ali em várias comunidades, né? Eu acho que não tem um local para caber todo mundo. Imagina, Adriano, viajar para Jerusalém todo domingo para participar do culto. Né? Ia ser legal, mas não ia dar muito certo, não ia comportar todas as pessoas. Eu li um livro, daqui a pouco eu vou citar uma parte desse livro, não sei se você já leu, aquele livro Kryptonita, do John Bevere. Alguém já leu? Lá atrás, só lá atrás. Leia esse livro. Esse livro ele vai abrir os seus olhos para umas coisas muito importantes sobre pequenas coisas que se infiltram na nossa vida, que se infiltram dentro da igreja,
E assim como a criptonita enfraquece o super-homem, ele faz esse paralelo dessas coisas, desses pecados, que enfraquece a nossa vida e que enfraquece a vida da igreja. O que nós vamos entender aqui nessa noite, eu não sei se você já tinha essa compreensão, ou se você vai ter ela a partir de agora. Eu peço que você abra o seu coração, a gente vai ver isso na Bíblia. É que a minha vida espiritual, o resultado do meu relacionamento com Deus, o resultado da forma que eu trato com os pecados, da forma que eu vivo para o Senhor, ela impacta diretamente na minha vida, na minha eternidade. Mas a gente vai ver aqui na Bíblia que ela também impacta diretamente na vida da igreja. Ela impacta diretamente na vida de cada pessoa que está aqui. A vida do Pedro, a forma como eu me relaciono com Deus, o meu compromisso, a minha aliança com Deus, de alguma forma está impactando a sua vida. De alguma forma está tocando a sua vida. E isso precisa ser uma responsabilidade para mim. Porque se eu penso somente em cuidar de mim, e quando eu penso em somente cuidar de mim, eu posso chegar num ponto de falar assim, tá bom, estou vivendo Jesus mais ou menos aqui, ninguém está vendo, e está tudo bem. Só que esse Jesus mais ou menos que eu estou vivendo está impactando a vida das outras pessoas que compõem o corpo de Cristo junto comigo. Porque eu quero que você, não faça isso, mas eu quero que você bata o dedinho do seu pé na quina da cama e o seu corpo fique indiferente a isso. Você bateu assim, deixa só o dedinho sofrer. Se você conseguir fazer isso, você me fala para eu filmar. A gente viralizar um vídeo desse na internet, vai ser muito legal. Provavelmente não vai conseguir, porque nós somos um corpo. E em relação ao corpo físico, nós temos esse entendimento. Mas a Bíblia fala. Um dia eu estava conversando com meu pai, esses dias não, essa semana, e ele tem alguns terrenos onde ele planta, sabe? Em casa lá direto tem feijão, tem milho, tem batata doce, um monte de coisa lá em casa. E aí, ele falando, né, da passagem bíblica, onde que Jesus fala assim, que se o grão cair na terra e não morrer, ele não dá fruto. E aí ele falando, onde você vê, aí mostrando os milho lá que ele colheu recentemente. Se eu não tivesse plantado, aí ele fala assim, meu pai falava que semente na gaveta não dá fruto, não frutifica. Ele fala, muito legal, né? Ensinamento bacana. E ele começou a falar, falou, tem aquela passagem bíblica. Aí eu expliquei, falei, pai, essa passagem bíblica, sim, faz esse sentido, né, que o senhor está falando, mas se refere na morte de Jesus, né? Jesus falando que ele precisava morrer para que nós fôssemos esses frutos que nasceram em decorrência da morte e ressurreição de Cristo. E é interessante, né, compartilhar isso com ele, porque a gente às vezes pensa assim que as nossas atitudes não vão frutificar na vida de outras pessoas. De ver Jesus, lá em João 17, não sei se você já leu esse texto, onde ele fala assim que ele se santificava pelos seus discípulos. Olha, mas como assim Jesus se santificava pelos seus discípulos? Não é cada um por si, e Deus por todos? E aí a gente vê essa atitude na vida de Jesus, e agora a gente vai ler alguns textos aqui, para ver que não é muito bem assim. Vamos ler 1 Coríntios 12, a gente vai ler o 12 e o 13, depois o 25 e o 26. 1 Coríntios 12, 13, 25 e 26. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Agora versículo 25. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Olha o 26, que interessante. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram
com ela. Por que eu dei esse exemplo do meu pai? Porque Deus, Ele usa coisas, Ele usa a linguagem do ser humano, Ele usa coisas que nós entendemos para explicar os princípios espirituais. Se Deus chegasse simplesmente e falasse, olha, o que você fizer vai afetar a vida do seu irmão, de certa forma você ia entender, mas fica muito mais claro quando Deus fala, ó, o ajuntamento de vocês é semelhante a um corpo. Quando vocês se entregam a Cristo, é como se vocês fizessem parte de um único corpo. Então, tudo que qualquer parte desse corpo fizer, vai replicar no corpo todo. Deus facilita o nosso entendimento. Não é que espiritualmente existe um corpo formado assim, né, um corpo espiritual. Ele usa linguagens para facilitar o nosso entendimento. Então a gente precisa ter muito claro isso, que quando eu me converto, quando eu entrego a minha vida para Jesus, sim, a salvação é individual. Sim, você é responsável pela sua vida. Sim, você vai prestar contas de você. Ninguém vai prestar contas de você a Deus, senão você mesmo. Sim, isso é bíblico, isso é verdadeiro. Mas lembra que eu falei que uma responsabilidade não exclui a outra, mas elas se complementam? Então, da mesma forma que você é responsável por si mesmo, nós somos responsáveis pelo corpo de Cristo. Quando a gente para pensar sobre isso, e nos é colocado diante de nós, esse cabo aqui está complicado, e é colocado diante de nós uma tentação, é colocado diante de nós uma oportunidade de pecado. Se a gente pensar só em nós, muitas vezes a gente vai falar, ninguém está vendo, não vai dar nada, eu vou fazer. Mas você pensa assim, cara, eu posso estar prejudicando a vida do Adriano, de alguma forma, não me pergunte como, mas a Bíblia me mostra que nós estamos ligados uns aos outros. Não vou querer explicar algo que eu não tenho na Bíblia para te explicar. E aí eu penso, nossa, mas então eu acho que não vou fazer isso não. Vou chegar no domingo lá, e se, sei lá, eu estiver longe de Deus, distante de Deus, não quero consertar minha vida, não quero me arrepender, será que eu não posso atrapalhar de repente o fluir do Espírito Santo ali no meio do culto? Já ouvi vários pastores falando isso. Então quando nós entendemos, não é nem nós pensando, nós entendemos que existe essa responsabilidade sobre nós, isso vai mudar dentro de nós. Isso vai mudar na nossa vida. Agora olha que interessante, e esse trecho eu peguei do livro do Kryptonita, do João Beber, que ele traça esse paralelo também usando aquele texto que nós refletimos todo dia da Santa Ceia. Tem uma mensagem do Luciano Subirá também, não vou citar ela aqui, vou pedir para você pesquisar depois, onde ele explica sobre a Santa Ceia. E assim, é maravilhoso. Ele dá um entendimento que muitas vezes, eu já vou falar, né? Muitas vezes a pessoa ela fala assim, eu não vou tomar a Santa Ceia porque eu não estou bem, eu estou em pecado. E aí, lógico que ele vai explicar com as palavras melhores que a mim, mas ele fala assim, mas cara, você não vai celebrar a festa que Jesus fez, o memorial que Jesus fez para perdoar os seus pecados porque você está em pecado. Eu olhei aquilo e falei, nossa, a gente pensa assim, poxa, o que é a Santa Ceia? É a celebração, é a memória de que Jesus pagou o preço para perdoar os nossos pecados. Aí eu deixo de participar da ceia achando que eu estou bem na fita, falando, eu não vou participar porque eu não vou ser condenado. Mas a ceia em si é só o memorial. O que está por trás da ceia é o perdão dos pecados. Então fica incoerente. Mas, eu estou bem porque eu não participei da ceia e não vou ser condenado. Não! A ceia é o memorial, mas procura esse texto. Joga lá, Luciano Subirá, Santa Ceia e assiste. Deve ser achar isso que eu falei. Vai dar certo. Vamos ler aqui 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu estou lendo aqui numa outra versão, e a minha cabeça está citando a versão que eu sei de cor. Então se saiu alguma coisa diferente aqui, é por isso.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E agora você vai voltar um capítulo aí, a gente vai ler 1 Coríntios 10, 16 e 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Agora, olha que interessante. Paulo, antes de entregar ali o que ele recebeu do Senhor em 1 Coríntios 11, falando a respeito de como participar da ceia do Senhor de forma digna, honrando ao corpo do Senhor, fazendo menção do sacrifício de Cristo, no capítulo 10, ele fala isso. Sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Agora, olha que interessante. No capítulo 11, ele fala: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que dormem. E no versículo anterior: pois o que come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que explica tudo isso que o autor fala no livro? Aqui se fala realmente sobre o corpo do Senhor entregue na cruz, que o próprio Senhor Jesus, ele celebra a ceia, né? Levanta o pão e fala: esse é o meu corpo, será partido por vós. Mas você vê que pelo fato das pessoas não honrarem o sacrifício de Cristo, não entenderem, participarem dignamente da ceia do Senhor, havia entre eles muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Existia não sei se eu posso chamar isso vou chamar de consequência, vou chamar de outra coisa. Existia uma consequência que afetava todo o corpo. Haviam entre eles muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque eles não discernem o corpo do Senhor. E nós vemos no texto anterior, Paulo falando: o corpo do Senhor somos nós. E nós vamos pegando esse entendimento, juntando com o que a gente viu aqui no texto anterior a respeito do corpo. Muitas vezes nós não nos santificamos, muitas vezes nós não discernimos o corpo do Senhor, não só na hora da Santa Ceia, mas nesse exemplo que eu dei aqui, usando ali a vida do Adriano. Pensar assim: eu tenho que buscar a Deus, primeiro porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque eu o amo. Mas algo que vai me ajudar a temer ainda mais o Senhor é discernir que eu faço parte desse corpo. E fazendo parte desse corpo, a minha vida boa com Deus, firme com Deus, vai impactar de maneira positiva o corpo de Cristo. E a minha vida, muitas vezes relaxada, muitas vezes permitindo que o pecado permaneça em mim, vai impactar de forma negativa o corpo de Cristo. Eu não estou discernindo que eu faço parte desse corpo também, que existe essa responsabilidade também sobre a minha vida. Vou pedir para você fazer uma coisinha aí. Você pode ficar de pé? Não está acabando não, está quase. Na hora que eu for para acabar, eu aviso. Dá uma olhadinha ao redor aí. Se tiver alguém que você não cumprimentou hoje, cumprimenta, faz um tchauzinho, tira uma foto. Você acha que existe uma bênção sobre a sua vida por fazer parte desse corpo? Amém. É legal assim a gente ver que quando nós vamos para Jesus, Ele nos dá uma família, né? Ele nos dá pessoas que a gente pode contar, Ele nos dá pessoas que vão ser chatas também, pra você aprender a perdoar. Foi na conversa. Eles vão te dar pessoas que vão ser muito abençoadas na sua vida, uns que você vai ter que suportar, como a Bíblia fala que você tem que suportar, mas é uma família. E sobre uma família existe uma proteção.
Existe um cuidado desse pai, que é o pai dessa família. Existe um cuidado de Jesus, que é o marido dessa noiva, que somos nós. Mas aí agora dá de novo, depois você pode se sentar, mais uma olhadinha aí ao redor, olha para trás, o pessoal da mídia lá, ó. Vocês têm que dar atenção ao pessoal da mídia, eles se sentem muito sozinhos. Eu estou falando aqui em nome de vocês, pessoal. Pode ser sentado. Você deu essa última olhada sobre cada uma dessas pessoas, e eu quero que você reflita isso agora, de que, assim como eu, você é responsável por cada uma dessas pessoas que está aqui. Da mesma forma que esse nosso ajuntamento de pessoas nos traz uma bênção, nos traz a proteção, nos traz o cuidado do Senhor, nós temos essa responsabilidade. Quando nós fomos colocados diante de uma decisão de se eu vou santificar minha vida, de se eu vou buscar mais ao Senhor, eu não tenho que pensar só em mim, mas eu vou lembrar dessa cena que eu vi aqui hoje. Vou lembrar, falar, poxa, de uma forma que eu não sei explicar, mas a Bíblia diz que ela existe, mas não explica como. A minha santificação vai abençoar a vida da Laís. Você volta para cá agora. A vida da Laís, da Jéssica, minha amiga de infância. Vai abençoar a vida das outras pessoas. Então nós precisamos ter esse entendimento. Segundo, então primeiro a nossa responsabilidade conosco mesmo, que eu não precisei explicar nada aqui. Segundo, com a nossa igreja. E agora, a próxima e última que nós vamos falar é com a nossa nação. Nós somos responsáveis pela nossa nação, pela nossa cidade. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia. Segundo Crônicas 7,14, nós vamos ver aqui de novo. Deixa eu relembrar aqui desse texto. Esse texto mostra uma aliança, né, de Deus com o seu povo, que representava uma nação. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Quis colocar em outra versão aqui, para pegar essa parte. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Olha o âmbito que Deus expande a responsabilidade daqueles que são seu povo e que se chamam pelo seu nome. A bênção do Senhor restauraria toda uma nação, mediante a atitude do seu povo, mediante o compromisso daqueles que se chamam povo de Deus. Agora vamos ver um outro exemplo disso na Bíblia, lá em Gênesis 18, a gente vai ler do 20 ao 26. Nesse trecho, os anjos apareceram para Abraão ainda na época, junto com o Senhor, e lhe prometeram Isaac. E é bonito ver quando eles chegam assim, que Abraão já chega assim e fala: Sara, faz um bolo aí, cara, né? Faz um café, né? Não tinha café, né? Senão eles não tomam café, tenho certeza. Faz um bolo aí, vamos levar uma oferta, vamos levar. E aí eles participam daquele momento. E Deus, nos versículos anteriores desse texto que a gente não vai ler, ele tem um relacionamento tão bacana com Abraão, que ele fala assim: olha, eu estou para fazer um negócio lá na terra, mas eu não posso deixar de contar isso aqui para Abraão. Eu fico imaginando assim, às vezes a gente fala: nossa, aconteceu uma coisa muito legal na minha vida, eu quero compartilhar com o meu amigo. E Deus falando assim: nossa, eu vou fazer um negócio na terra, mas eu tenho que contar para Abraão, eu tenho que compartilhar com ele. E aí ele chega e fala para Abraão que o pecado de Sodoma e Gomorra estava incomodando muito a Deus, estava muito forte, muito intenso, e que Deus precisava tomar uma providência em relação a isso. Aí a gente entra nesse texto aqui que nós vamos ler. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo.
Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se Abraão, perguntou, falando com Deus aqui: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Agora o versículo 32. Finalmente Abraão disse, já era Abraão, sim, falei errado: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor dos 10. Então olha que interessante. Eu pulei um trecho do texto porque ali Abraão vai descendo a escadinha, né? Ele fala: se tiver 50, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20. E aí ele chega assim: não, se tiver 10. Eu imagino que Abraão, de certo, conhecia o povo daquela região. Porque ele fala: nossa, mas eu acho que não vai ter 50. Se tiver 45, ele ainda estava otimista. Aí ele lembra que ele passou lá recentemente e falou: não tem 50, não tem 45. Se tiver 30, se tiver 10. E aí Deus fala o quê? Que por amor dos 10, ele não destruiria a terra. Então olha que interessante, a gente viu em 2 Crônicas 7,14 que a atitude do justo, a atitude do povo que se chama pelo nome do Senhor, teria um impacto na nação, teria um impacto no país. Aqui é uma cidade, Sodoma e Gomorra, uma região de cidades ali. E se houvesse 10 justos, no caso tinha Ló e a família dele, e Deus tirou eles de lá. Lá em Hebreus você vai ver a Bíblia chamando Ló de justo. Não sei se é em Hebreus ou se é em Judas agora, mas no Novo Testamento fala. Deus não destruiria. Então você consegue entender que a vida do justo, a vida do povo de Deus impacta na nação? Impacta na cidade? E quando nós entendemos isso, será que a gente vai continuar muitas vezes levando a nossa vida de uma forma: isso está tudo bem para mim, então que o resto... Será que nós vamos continuar levando a nossa vida assim? Agora olha o que diz lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, que eu já estou caminhando para o final. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Interessante esse texto que Paulo ele fala para Timóteo que Timóteo, a igreja, todos aqueles que fazem orações ao Senhor deveriam orar por todas as pessoas, inclusive as autoridades, inclusive os reis. E aí eu te faço uma pergunta: as decisões de uma autoridade, as decisões de um rei, de um governo, elas impactam só a vida do povo de Deus? Ou elas impactam todo mundo que mora naquela nação? Impactam todas as pessoas. Mas aqui nós vemos o que? Deus ele não tem acesso a falar essas coisas para as pessoas que ainda não conhecem. Porque as coisas de Deus, para quem ainda não é espiritual, são loucura. Então Deus vai chegar para uma pessoa e falar assim: ora pelo presidente para que você tenha uma vida pacífica. Mas como assim? Não vai adiantar nada. Mas Deus fala para o seu povo, para a sua igreja, que as suas orações, especificamente nesse texto falando de orações, mas no texto anterior, o seu comportamento, impactariam sim a vida da nação, impactariam a cidade. E aí a gente chega numa coisa interessante. Eu até coloquei essa frase aqui em destaque. Quando nós conseguimos entender que como cristãos nós somos responsáveis não apenas por nós mesmos,
mas pela Igreja de Cristo e também pela nação, nós paramos de nos comportar como Adão e começamos a nos comportar como Jesus. Quando nós temos esse entendimento, nós paramos de nos comportar como Adão e começamos a nos comportar como Jesus. Como foi que Adão se comportou? A culpa não é minha, é da mulher que o Senhor me deu. Não foi assim? E Eva também, a culpa não é minha, é da cobra. Aí a cobra não tinha ninguém para apontar, né? Claro, é eu, não sei o quê. Recebeu a culpa. Outra coisa que às vezes nós podemos dizer, eu estou cuidando da minha própria vida. A igreja está cheia de gente ruim, cheia de gente problemática. Eu sou santo. Não tem problema para nenhum. Olha a minha cidade, olha a minha nação, olha o meu governo. Nossa, só tem gente boa. Eu estou bem. Então Deus está me abençoando, o resto não importa. Esse é um comportamento de Adão. Esse é um comportamento de quando nós não temos esse entendimento de que existe essa responsabilidade sobre nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, sobre a igreja de Cristo e sobre a nação. E qual é o comportamento de Jesus? Vamos ver aqui dois textos e eu vou concluir. João 4:34. Você sabe que quando a pessoa está ministrando, ela fala que vai concluir 3 vezes. Eu já falei 2. Então se prepare que falta só uma. João 4:34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E agora Mateus 20, do 26 ao 28. Mateus 20, 26 ao 28. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Você consegue perceber a diferença do comportamento de Jesus para o comportamento de Adão? Adão é aquele, estou cuidando de mim, então a mulher, se vira com a mulher, aí o problema é dela. Eu estou cuidando da minha vida. Qual é o comportamento de Jesus? Ele podia ter o comportamento de Adão e ele seria totalmente justificado. Ele tinha todas as, eu posso dizer, não teria como a gente contra-argumentar com Cristo se ele quisesse se comportar como Adão, porque fomos nós que erramos, fomos nós que falhamos, fomos nós que pecamos. Jesus podia simplesmente falar: pai, eu não vou lá não devo nada para esse povo, eles que erraram, eles que pecaram, eu não vou descer. Mas o que Jesus fez? Eu sei da minha responsabilidade. Isaías 53 fala que ele veria o trabalho da sua obra e ele se alegraria. Então Jesus, ele já sabia que se ele fizesse a obra que ele fez, de vir aqui na terra, nos dar um estilo de vida, nos ensinar, morrer, ressuscitar, para perdoar os nossos pecados, ele sabia que ele ia estar abençoando a nossa vida e todas as gerações que já passaram e as gerações que ainda vão vir. Então ele entendeu a responsabilidade dele e isso mudou totalmente a forma dele agir. Agora pode ficar de pé, que agora eu vou concluir de verdade. Agora vai de verdade. Aí eu vou dar um recadinho do pastor no final. Eu vou ler aqui de novo o texto de 2 Crônicas 7, de 13 ao 14. E depois a gente vai ler uma paráfrase desse texto. Então essa primeira parte eu vou ler sozinho. Depois a segunda eu vou parafrasear esse texto, e aí eu vou falar e vocês repetem comigo. E a hora que eu usar o meu nome, você usa o seu. Beleza? Então primeira parte eu vou ler aqui sozinho. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, com esse entendimento que nós temos, vamos parafrasear esse texto assim. A questão vai ser projetada, eu vou falar e vocês repetem comigo. Se a Igreja de Cristo, da qual eu faço parte, estiver com problemas, estiver fraca, estiver necessitada, ou se a minha nação passar por dificuldades, pestes, miséria, injustiças, então eu, Pedro, que me chamo pelo nome do Senhor, vou me humilhar, e orar, vou buscar a face de Deus, e me converter dos meus maus caminhos. Então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, e sarará a nossa terra. Amém? Faz sentido para vocês? Vocês conseguem entender que nós somos esse povo, que temos essa responsabilidade, mas também esse poder dado por Deus para influenciar não só a vida da igreja, mas a vida da nossa nação? Então feche seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado.